estamos de volta para a terceira e última parte desta série de vídeos. Se vocês não viram as duas primeiras partes, eu vou pôr aqui em cima os cartões com os links. Se vocês estiverem a ver no YouTube, vocês podem ver. Existe uma primeira parte em que eu falo da origem destas expressões e falo da primeira expressão, que é White Monkey. Uma segunda parte em que eu explico mais do que é a expressão Gaijin Hunter. E esta é a terceira parte em que eu vou falar do que é Yellow Fever. Vejam a primeira e a segunda parte para perceberem de onde é que estas expressões vêm. E agora vamos já diretamente falar de Yellow Fever. Yellow Fever é mais uma daquelas expressões do dicionário urbano, do Urban Dictionary, da cultura pop contemporânea da niponidade global. Ou seja, o Japão, vamos fazer um backup, o Japão ao longo dos 30, 40 últimos anos, basicamente depois de se reestruturar, finda a Segunda Guerra Mundial e quando a sociedade japonesa se tornou uma sociedade produtora de conteúdos, produtos, serviços, animação e cultura popular, quando a sociedade japonesa se tornou produtora desses conteúdos e exportadora desses conteúdos para o resto do mundo, começou a ser evidente, inclusivamente para o governo do Japão e para as empresas japonesas, começou a ser evidente que havia uma componente de soft power nessa exportação cultural do Japão. E houve mesmo uma campanha famosa, a campanha Cool Japan, etc, etc, etc. Portanto, neste vídeo nem vou entrar em detalhe acerca dessas coisas. Mas existe uma base para isto chegar ao nível que chegou hoje, que é preciso nós termos em mente. Então, quando a cultura popular japonesa, quando a exportação contemporânea destes produtos baseados na cultura japonesa, mas já muito do universo global, chegaram a estas outras sociedades, estes produtos, os videojogos, o anime, a manga, etc, 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 as iniciativas do Cool Japan, etc, criaram um desejo, criaram uma atração, criaram um fascínio. Propositadamente criaram isso, porque o objetivo era fazer estas sociedades não japonesas apaixonarem-se pelo Japão, terem atração pelo Japão e pelos japoneses e pela sociedade japonesa, com o objetivo subliminar de desenvolverem uma relação de querer consumir a cultura japonesa e, portanto, serem clientes dessas exportações culturais e também de quererem ir ao Japão e conhecer o Japão e, portanto, tornarem-se clientes das indústrias relacionadas com a atividade turística no Japão. Agora, um byproduct, um efeito secundário dessas iniciativas foi que, efetivamente, do ponto de vista do desejo, se calhar até exótico da diferença, o que acontece é que muitos não japoneses têm interesse em desenvolver relacionamentos de amizade ou relacionamentos românticos com japoneses só pelo facto de eles serem japoneses. E é esta atitude, que é a atitude de ver o japonês ou a japonesa como objeto do desejo, como objeto do afeto, eventualmente até como objeto do querer possuir, é essa atitude chama-se Yellow Fever. Yellow Fever, febre amarela. Febre amarela é uma doença, mas a expressão Yellow Fever aqui não tem nada a ver com a doença. A expressão Yellow Fever aqui tem a ver com uma ideia que ainda por cima é uma ideia muito historicamente contextualizada e muito racista, que é a ideia de que existe uma raça amarela, e eu vou pôr aqui muitas aspas porque isso é uma expressão racista, é o equivalente a usar a N-word nos Estados Unidos, e por isso é que eu só estou a usar aqui em contexto de explicar a própria expressão. Então essa ideia de haver uma febre amarela é ter uma atração não controlada, daí ser uma febre, é ser uma emoção intensíssima, focada só nas chamadas raças amarelas, com muitas, muitas aspas. Eu não acredito nestas nomenclaturas, mas estou a pô-las em contexto. Quem tem Yellow Fever, ou os não japoneses que têm Yellow Fever, eventualmente podem até tentar realizar os seus desejos, deslocarem-se ao Japão, ou se estão no Japão, tentarem perseguir a realização dos seus desejos junto de cidadãos japoneses, sejam eles homens ou mulheres. E por esse motivo eles são considerados pelos japoneses como potencialmente perigosos ou, no mínimo dos mínimos, tarados e muito estranhos e não alguém que eles queiram ter por perto ou levar a sério. Então esta expressão Yellow Fever é sem dúvida uma expressão negativa e pejorativa, mas mesmo em pessoas que não vão ao Japão também se manifesta, nomeadamente através da internet, e por isso é que ela é muito falada no universo online.